Eu quero falar hoje sobre a gente seguir os sinais de Deus. Os sinais que Deus deixa à nossa volta. Esses sinais, eles são pistas que a gente deve seguir. E eu falo muito aqui no canal que a assinatura de Deus, que os sinais de Deus, eles estão expostos e visíveis a nós através da repetição. Embora eu fale muito sobre isso nos vídeos, eu nunca falei especificamente sobre esse mecanismo e como isso funciona. Então, através de uma experiência que eu vivi, eu vou te falar sobre como é que funciona essa repetição, esses sinais que Deus deixa ao nosso redor e que eles são iscas para chamar nossa atenção. Eu preciso começar destacando que Deus costuma desenvolver uma linguagem única e particular com cada pessoa. Eu tenho elementos pelos quais Deus fala comigo e que Ele me chama a atenção e que provavelmente não são os mesmos elementos que Deus vai usar para falar contigo. Porque o que acontece? Deus usa a minha realidade, as minhas experiências, a minha visão de mundo para poder falar comigo. Porque Ele sabe da minha interpretação, o que cada elemento carrega para mim e a importância disso. Então, Deus vai desenvolver uma linguagem através da repetição de elementos onde vão se repetir nos teus sonhos. E esses são sinais pelos quais você precisa prestar atenção. Então, você tem que entender quais são esses elementos, quais são essas mensagens que Deus costuma repetir nos teus sonhos? Porque eles estão falando de mensagens que Deus está falando particular para a sua vida. E a repetição é a assinatura de Deus, ou seja, a repetição é aquilo que a gente precisa prestar atenção. Porque Deus está deixando as pistas, está deixando os sinais que é para a gente seguir. Então, a interpretação de sonhos e esses sinais, eles falam de relacionamento com Deus. E esses sinais, essas pistas nos são deixadas para que a gente busque em Deus a sua mensagem, aquilo que Ele quer falar. E quanto mais percepção e quanto mais intimidade a gente tiver com Ele, mais fácil vai ser a gente interpretar os nossos sonhos e entender o que Deus está querendo falar com a gente. Então, outro princípio, outra coisa que eu também sempre falo e que eu vou repetir aqui, caso você seja novo no canal, é que enquanto você está tendo essa repetição, significa que você pode ter entendido até parte da mensagem, mas enquanto está tendo a repetição, você não entendeu a mensagem inteira. Porque a tendência dos sonhos é, a partir do momento que você percebeu essa repetição e entendeu a mensagem, você já entendeu a mensagem de que Deus falou contigo, independente de obedecer ou não. A tendência é que a mensagem ela não se repita mais, porque afinal a comunicação ela já foi feita da parte de Deus. Basta, ou a gente precisa fazer a nossa parte em responder. Mas a mensagem, ou seja, o código, o sinal foi decifrado. Então, geralmente, se o sonho, se a repetição ela cessa, é porque a gente já entendeu. Se ela continua, é porque a gente ainda está precisando buscar em Deus outras revelações. Porque também pode acontecer que o mesmo elemento, uma mesma mensagem de Deus tenha camadas de revelação. Isso também é algo possível. E que aquilo que Deus usou para falar com você anteriormente seja algo que Deus está usando novamente, mas talvez Ele queira um nível mais profundo. Enquanto você não entender, as repetições vão continuar. E isso são um sinal da assinatura de Deus, que Deus está querendo te passar uma mensagem e que você precisa entender. Então não assuma que você entendeu se as mensagens continuam a se repetir. Busque em Deus o que mais que Ele quer falar contigo, o que você não está entendendo. Então, através de uma experiência que eu vivi recentemente, eu vou te mostrar, ou vou te exemplificar esses sinais, essas repetições, e que só a gente estando conectado em Deus, a gente vai conseguir entender realmente a mensagem. Afinal, é Ele que está falando e a gente que tem que interpretar. Se Ele está nos chamando a atenção, é porque Ele quer que a gente entenda. Então, a gente precisa seguir esses sinais e entender o que essas repetições querem dizer, qual a mensagem de Deus para nós. Mas antes da gente dar continuidade no assunto de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Se a gente analisar os nossos heróis da fé, os personagens bíblicos, a gente vai ver que na maioria absoluta desses casos, dessas personagens, eles erraram na educação dos seus filhos. A gente vê isso porque geralmente a sequência, Davi foi um grande rei, mas os seus filhos erraram muito, ele teve muitos problemas com seus filhos. E até mesmo Samuel, que foi um profeta, um grande profeta de Deus, que teve todas as suas profecias cumpridas, ele errou na educação dos seus filhos.
Então, esse é um dos maiores problemas que a Bíblia mostra com relação a grandes homens de Deus que andavam com Deus, mas erraram muito na educação de seus filhos. Deus não faz isso conosco. Como pai, ele vai sim nos dar sonho para nos direcionar, para nos repreender, para nos mostrar o caminho certo, para nos alertar. Então, esses sonhos, essas repetições de Deus têm a intenção de nos levar no caminho certo e nos alinhar. Porque esse é o papel de um pai, educar os seus filhos para que ele ande no caminho certo. E diferente do que a maioria dos personagens da Bíblia, Deus sim trata conosco e trata conosco o tempo inteiro. Então não espere só sonhos que Deus está passando a mão na tua cabeça e dizendo que está tudo lindo. Na verdade, esses sonhos são a minoria. A maioria dos sonhos vão ser Deus alinhando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas expectativas com a realidade dele. Então tenha isso em mente. Usando então essa experiência que eu tive, vamos exemplificar como é que significa seguir esses sinais de Deus. Nem todo sonho que a gente tem são sonhos proféticos. Na verdade, a gente acorda no meio da noite cansado, com preguiça, e essa é a verdade. Então, o que eu faço? Eu já faço uma análise rápida do sonho, você tem que lembrar na hora que você abrir os olhos, ou esses sonhos são vapor e você vai esquecer. Então, eu acordo rapidinho, já faço uma revisão do sonho, tá? Para ver se teve algum elemento profético, se me pareceu ter alguma mensagem de Deus, ou se foi algo reflexo da minha mente, das minhas memórias. Então, tudo bem. Acordei e fui fazer essas análises. Ah, não, isso aí foi sonho da minha memória, eu não vi nada demais no sonho. Não, anotei. E, na verdade, o certo é a gente anotar todos os sonhos. Por quê? Sonhos não anotados são revelações que foram perdidas. E o que aconteceu? Eu estava tendo vários sonhos, acordava, não foi nada, não anotei. Novamente, outros sonhos, não me parece um sonho profético, não anotei. Só que daí eu percebi que eu estava tendo uma sequência de sonhos com uma mesma tia. Eu tenho várias tias. Na família da minha mãe, elas são 6 e fora as irmãs do meu pai. Então, eu tenho várias tias. Eu percebi que eu estava tendo uma sequência de sonho muito constante com a mesma tia. Então, eu já percebi, opa, repetição, sinais de Deus. Então, eu vi que Deus já tinha me dado outros sonhos que eu não tinha notado, que eu não me lembrava, ou seja, revelação perdida. Então, anotar os sonhos é muito importante. O que eu fiz? Deus, me perdoe, eu não entendi que você estava falando comigo, eu perdi a mensagem, eu te peço que você me perdoe porque eu não dei valor àquilo, eu não dei valor e eu não tive a percepção da tua voz dentro desses sonhos que você estava me dando. Mas eu percebo pela repetição desse tema, dessa mesma tia em sonhos, que você está falando comigo. Então eu te peço, por favor, que você fale comigo novamente, que eu vou prestar atenção, que eu vou anotar. Porque eu já entendi que você está querendo chamar a minha atenção através das repetições, usando a imagem dessa tia. Então, por favor, fala comigo, me dê outros sonhos para que eu possa entender qual é a tua mensagem e o que você está querendo falar comigo. O bacana é que na mesma noite que eu fiz essa oração, que eu me arrependi, que eu expus a Deus que eu não tinha entendido a mensagem dele, que não foi minha intenção não dar valor, é que eu realmente não tinha percebido. Então, na mesma noite que eu tive essa oração, Deus me deu um sonho, mais um sonho com essa tia. E eu entendi a mensagem geral do sonho. Deus estava me falando, me pedindo um tempo de qualidade com ele, me chamando para intimidade. E eu sempre falo que esses sonhos são sonhos que a gente não pode deixar passar despercebido, porque alguma coisa vai vir na sequência e esse tempo de qualidade ele nos vai dar estrutura para aquilo que vai acontecer, ou Deus querendo revelar o coração dele, alguma coisa. Esse tipo de sonho a gente nunca pode deixar em segundo plano, ou seja, a gente sempre tem que priorizar. Então eu entendi que Deus estava me chamando para um tempo de qualidade. Mas qual era o tema? O que Deus realmente, eu entendi metade da mensagem. Mas Deus estava usando a imagem dessa minha tia para falar comigo. Então dentro de tantas coisas que ela podia significar, o que era que Deus estava querendo falar comigo através da pessoa da minha tia? Então podia ser coisas com relação a finanças, podia ser questões familiares, podia ser casamento. Ela também é irmã mais velha, assim como eu sou a irmã mais velha. Ela também é uma pessoa cristã. Então assim, existia uma infinita possibilidades dela representar, dela significar em sonho. Então eu não estava entendendo, Deus, dentro do que ela pode representar, o que você está querendo me mostrar? Eu não estou entendendo, essa parte da minha tia eu não entendi. Pessoas têm tantos significados, é uma coisa tão ampla, uma variedade tão grande. Tem uma pasta aqui no canal só falando sobre significados de pessoas. Então,
Quando você sonha com alguém e você quer tá com dificuldade de entender o que essa pessoa tá significando, vai nessa pasta significado de pessoas. Tá, eu sonhei com a minha tia, não entendi, novamente fui buscar em Deus. Ok, você tá falando comigo, mas eu preciso que você me confirme qual das possíveis interpretações que ela representa. Eu preciso da tua direção. O que ela significa? O que você tá querendo me falar usando a imagem dela? Se passaram alguns dias, talvez uma semana, não lembro exatamente. E eu tive um sonho com uma menina que trabalha comigo. Ela é muçulmana, a origem dela é do Paquistão, ou seja, ela é de outra cultura, a gente trabalha junto, embora a gente não trabalhe no mesmo setor, eu trabalho com ela, eu a conheço, não tenho grandes relacionamentos com ela, mas a gente faz parte do mesmo ambiente. Sonhei com ela. Tá, daí fiquei pensando, né, ok, entendi que era um sonho profético, anotei, e daí tô pensando aqui, o que será que essa menina tá representando? Porque eu não tenho muita convivência com ela, eu não a conheço. Então, o que ela está representando no sonho? Dentro daquilo que eu sonhei, não fazia o menor sentido algo que ela pudesse representar. E uma das possibilidades, quando você está analisando pessoas em sonho, é que a mensagem seja através do significado do nome dessa pessoa. E claro, eu já tinha procurado o significado do nome dessa minha tia, e estava dentro das possibilidades que ela poderia representar. Então, quando eu sonhei com essa moça, eu falei, só pode ser através do significado do nome dela, porque eu não tenho muita intimidade com ela, e não era nada com relação à área de trabalho que Deus estava falando comigo. Fui buscar o significado do nome dela. E pasmem, o significado do nome dessa moça era exatamente o mesmo significado do nome da minha tia. Veja, elas fazem parte de culturas diferentes, a língua completamente diferente e o significado do nome é exatamente o mesmo. Então, estava aí uma das charadas. Deus estava usando a imagem da minha tia para falar comigo uma mensagem através do significado do nome dela. E o nome dessa minha tia e também dessa moça que trabalha comigo quer dizer pura, casta. Ok, Deus, você está me falando de pureza. Vamos analisar. Começa a analisar. Eu estou em pecado, eu estou fazendo alguma coisa errada. Bom, que eu estou fazendo alguma coisa errada é óbvio, né? Está falando de pureza. Onde é que está esse erro? O que eu estou fazendo? E estou analisando e falando, Deus, já entendi. Me chamando por um tempo contigo, você quer tempo de qualidade, você quer que eu me separe para ficar contigo, mas está falando em pureza, em castidade. Onde que eu estou errando? Eu não estou enxergando que eu estou fazendo nada errado, né? Ok, entendi, mas não compreendi. Fiquei meditando naquilo. Ou seja, Deus está me chamando para intimidade, está me falando de ser pureza, falando de pureza e de castidade. Tá bom. Ou seja, entendi a mensagem. Eu sei que estava faltando alguma coisa para montar esse quebra-cabeça e comecei a meditar nisso. O que Deus está... Qual é essa área que Deus está falando de pureza, de castidade? E eu não consegui enxergar algo que eu estivesse fazendo que pudesse estar, de alguma forma, atrapalhando. Ou por que Deus estava me trazendo isso? Por que isso estava me chamando a atenção? Então, continuo orando e esperando em Deus a resposta. Já fazia algumas semanas que eu tinha tido parte do entendimento desse sonho. E até então nada. Você precisa ter uma consciência de que muitas vezes Deus vai falar contigo, não necessariamente quando está nuvem da presença dele. Que Deus usa tudo ao nosso redor para falar conosco. E não necessariamente quando a gente está em oração ou quando a gente está buscando algo em específico. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele conhece o nosso mecanismo, a nossa forma de funcionar. E então, através de quem nós somos, ele usa recursos e sinais para falar conosco. Tá, daí um dia nem tô nem pensando nessa questão, nessa mensagem que Deus tinha me dado, e tô vendo shorts no YouTube e passando shorts. E um deles me chamou a atenção sobre um rapaz falando sobre Zaqueu. Assisti o short, o que o rapaz falou sobre Zaqueu foi bem interessante, aquilo me tocou, achei bacana. E daí comecei a pensar, que interessante, eu nunca estudei sobre Zaqueu. E de um modo geral, eu sempre estudo personagens da Bíblia, o contexto histórico, o que significa, qual a mensagem que Deus está usando na Bíblia para falar conosco através dessas pessoas, qual o significado do nome deles. Porque na Bíblia o significado do nome está atrelado àquilo que o personagem tá vivendo e a mensagem que Deus quer passar. Então, quando eu vi isso, falei, que interessante, eu nunca estudei sobre Zaqueu, porque, na verdade, a Bíblia fala muito, muito pouco sobre ele.
E peguei e vi esse short e fui ver qual era o significado do nome dele, sem nenhuma pretensão, mas só porque eu tenho isso em mente, de fechar a interpretação entre o contexto, o momento histórico, a vivência e qual a mensagem que Deus quer passar através de cada personagem. Adivinha? O significado do nome Zaqueu fala de pureza e inocência. Então, seguindo os sinais, eu consegui entender e adicionei a informação que esse short me disse. Deus me passou a mensagem do que ele queria para mim. Então, assim, ele queria um tempo separado em pureza. E através da vida de Zaqueu, foi a mensagem que o que Deus estava esperando de mim. Então, quando a gente vai ver, analisar o contexto, a história de Zaqueu, a gente vê que ele era um homem rico. A própria Bíblia nos fala isso. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos. Ou seja, ele era um romano, publicano, ou seja, um homem rico. Ele tinha status, ou seja, ele não apenas era publicano, ou seja, coletor de impostos, mas ele era o chefe dos publicanos. Então, ele tinha status, e na verdade, ele não precisava de nada de Jesus. Ele era rico, ele não estava doente, ele não foi buscar Jesus porque ele precisava de alguma coisa. Ele provavelmente, dentro daquele contexto, isso aconteceu na cidade de Jericó, o nome de Jesus era eminente, ou seja, o nome de Jesus estava muito forte nas ruas e ele queria conhecer quem é esse Jesus. E foi isso que ele foi buscar. Então, ele ficou destacado por quem ele queria. Ele era um homem puro, um homem casto, ele não tinha interesse nenhum em Jesus. Ele apenas queria conhecê-lo, saber quem é esse homem. Então, o que ele faz? Ele se despoja de todo o seu status, de toda a sua riqueza, daquilo que ele era, para correr na frente. Então, dentro da cultura do Oriente Médio, um homem de postura, de sabedoria, de status, ele não corria na frente. Mas ele era baixinho. Para ele conseguir ver Jesus, ou seja, a sanar sua curiosidade, ele correu na frente e subiu numa árvore. Para que ele pudesse apenas ver quem era Jesus. Essa era a curiosidade dele. Eu quero conhecer Jesus. Só que esse comportamento desprovido de interesse, eu apenas quero conhecer, não quero nada de você. Não estou te buscando nada, não estou precisando de nada, eu quero saber quem você é. Esse comportamento de Zaqueu chamou a atenção de Jesus, a ponto de Jesus falar para Zaqueu algo que ele não falou para ninguém. Desce dessa árvore, que hoje me convém ficar na sua casa. Você tem noção que alguém que foi buscar Deus, foi buscar Jesus, sem nenhuma intenção, não porque precisava, apenas porque queria conhecê-lo, teve a honra de ter Jesus dentro da casa dele, de ter um espaço, um momento de intimidade, de conhecer e conversar com Jesus, de entender e fazer perguntas e tirar dúvidas. Porque conhecer não é apenas olhar, mas conhecer é estar junto, gastar tempo junto. Então, olha que interessante. Através de todo um sonho, foram várias semanas até que se fechasse esse enigma que Deus deixou através dos sinais. Então, através desse personagem, Deus fechou esse enigma, ou seja, eu quero que você venha passar tempo comigo desprovida, sem segundas intenções, sem interesse, porque toda vez que a gente busca Deus é porque a gente quer alguma coisa, na maioria das vezes. No meu caso, muitas vezes, até por causa do canal, eu estou buscando a Deus porque eu preciso conhecimento, eu preciso base, eu preciso sabedoria. E muitas vezes a gente esquece de simplesmente estar na presença de Deus pelo prazer, pelo conforto, por ser agradecido, por ter esse prazer da presença de Deus. Não porque a gente vai receber ou porque a gente precisa de alguma coisa, mas simplesmente para se deleitar com a presença de Deus. E é isso que Deus estava me falando. Você faz muita coisa no sentido de que estudar, aprender, e é algo natural em mim. Buscar contexto histórico, buscar passagens bíblicas, isso tem relação ao meu chamado de fazer o espelho do Primeiro e do Segundo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Mas muitas vezes a gente está tão ocupada com as coisas da vida, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem casa, tem relacionamento, tem casamento, tem obrigações e precisa descansar, e acaba que o tempo de qualidade com Deus ele fica muito pequeno. E na verdade aquilo que deveria ser a nossa prioridade vai sendo deixado de lado. Então toda vez que isso acaba acontecendo comigo por causa da correria, Deus vem e me alerta. Olha, você está me deixando de lado. Então a gente precisa seguir esses sinais para conseguir entender a mensagem de Deus. E a gente precisa estar aberto,
está preparado, está disposto a não apenas para ouvir, entender e depois agir com relação àquilo que Deus está pedindo, obedecer. E com esse vídeo de hoje eu vou abrir mais uma pasta aqui no canal, que é o significado desses personagens, dessas pessoas da Bíblia. Elas carregam grandes mensagens e é normal que a gente sonhe, por exemplo, com Paulo, que é um conhecido nosso, e na verdade Deus esteja querendo usar a mensagem do Paulo, algo que o Paulo, o apóstolo de Cristo, viveu, para falar uma mensagem para nós. Só que Paulo pode representar milhões de coisas, assim como Abraão, assim como José. Então eu quero começar com esse vídeo, uma pasta, onde a gente vai falar sobre os significados bíblicos, significados proféticos, quais as mensagens que Deus pode querer nos dar através desses personagens bíblicos. O que eles podem significar? Cada personagem tem tanta riqueza que pode ser dentro de um nome, tem tantas possíveis mensagens, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, uma Maria que apareça no seu sonho, e talvez seja sua tia, esteja apontando para alguma Maria, ou para alguma Miriam, que é a mesma pessoa na Bíblia, o significado do nome é o mesmo, o que mudou foi a tradução. E através dessa sua tia chamada Maria, Deus está querendo apontar para algum personagem das Escrituras e alguma informação, algo que ela viveu e que Deus esteja querendo apontar para você. Zaqueu, então, está falando de um homem desprovido de interesse, mas de um homem que tem pureza, tem inocência em buscar Deus por quem ele é, não para querer alguma coisa, mas apenas para ver qual a beleza, o que ele tem para oferecer, conhecer quem ele é. E teve a oportunidade, ele querendo conhecer a Deus, ele teve a oportunidade de ter Deus vivendo na sua casa e transformando a sua família. Então, quando Deus nos chama para a intimidade, e nesse caso usando o personagem de Zaqueu, através da intimidade ele quer transformar alguma coisa na minha casa e na minha vida. Mas você também, o que você precisa fazer é entender que os sinais de Deus, as digitais de Deus, são as repetições, e que você precisa segui-las até o momento em que elas parem, porque o momento que as repetições pararam significa que você entendeu. Então, se você sonhou com sinais que eles estão se repetindo, você sonhou? E daí?